Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional do dia 8 de dezembro, 8/12. Estamos aqui para trazer esse devocional com o tema Moisés e a sarça em chamas, também conhecido como a sarça ardente. E hoje nós vamos estar conversando um pouquinho, meditando nessa palavra, que é cheio de simbolismo, que traz lições, aprendizados para nós, e eu quero poder meditar junto com você sobre esse tema. Você já parou para pensar o porquê que Deus se apresentou em forma de uma sarça em chamas? Já parou para pensar? Nunca parou para pensar? Vamos meditar nisso então. Eu convido você a poder estar junto conosco lendo o livro de Êxodo, capítulo 3, verso do 1 ao 14. E antes de nós lermos, claro que eu vou convidar você a se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, porque é isso que ajuda o nosso canal a ser recomendado pelo YouTube. Ok, queridos? Então nos ajude. É uma maneira simples, fácil, gratuita. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Se você não curtiu, curta agora. Deixa o seu like aí, compartilha. Nos ajude. É rapidinho, é bem tranquilo, né? Fácil de fazer, intuitivo. E ainda você colabora com o nosso canal para que nós possamos ser recomendados pelo YouTube. Bem? Já se inscreveu? Muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao canal Ministério Zoe. Curtiu, comentou, compartilhou? Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Então vamos lá, Êxodo capítulo 3, verso do 1 ao 14, diz assim para nós. Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. Aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, eles disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele?
O que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Amém, queridos? É um texto bem interessante, embora muito conhecido, né? Moisés, antes dele se tornar essa figura de renome que nós conhecemos hoje, né? Que se formou ao longo dos tempos, ao longo da história, ele encontra essa sarça ardente e, conforme o capítulo que nós lemos, queridos, a história de Moisés e a sarça em chamas não é um fogo comum. Não é um fogo igual a gente coloca na nossa casa, quando você coloca fogo lá na churrasqueira ou no lixo do que você juntou no quintal, né? Pelo contrário, esse arbusto que é incendiado, ele é incendiado pela presença divina de Deus. E nesse solo sagrado, queridos, é onde Moisés encontra o grande eu sou. E é interessante você pensar que Deus ele fala para Moisés, eu sou. Porque se for no passado, eu sou, se for no presente, eu sou, se for no futuro, o nome de Deus é eu sou. Ou seja, em qualquer momento, Deus ele é. Quando tudo aquilo que foi criado dentro do nosso tempo, esse tempo que vigora os 24 horas, só existe era, é ou será. E Deus é o único que se apresenta como eu sou. Por quê? Porque Deus ele não foi criado nesse tempo cronológico, né? No Cronos que nós vivemos. Deus, quando ele nos criou, para ele nos criar, ele teria que estar fora do Cronos, né? Então, queridos, o momento marcou uma mudança na vida de Moisés, onde Deus acenderia a fé dele, dando-lhe o encargo de liderar e libertar o seu povo das mãos do faraó, das mãos do Egito. Bem? Então há lições para nós crentes modernos, né? Nessa história que nós lemos. Né? Claro que nós temos muito mais história sobre Moisés do que apenas o capítulo 3, o capítulo 4, nós temos várias outras. Mas são lições que são importantes para qualquer crente ao longo da história. Seja para o nosso tempo agora, seja para os tempos que virão. São lições muito importantes. E dentro desse devocional, nós iremos examinar 3 lições importantes de Moisés e a sarça em chamas. Tá? Então, eu quero começar trazendo para você um pequeno resumo antes de nós entrarmos nas 3 lições importantes. Ok? De uma forma resumida para que você entenda. No capítulo 3 que nós acabamos de ler, onde fala sobre Moisés e a sarça em chamas, a passagem ela começa com uma descrição de Moisés servindo como pastor para o seu sogro Jetro. E Moisés levava o rebanho das ovelhas para o deserto, né? E chega a um monte chamado Horebe, bem conhecido como Monte de Deus. E ao cumprir um dever, algo muito incomum, né? Algo muito incomum na vida de Moisés, acontece. Ele vê apenas um único arbusto pegando fogo. Um único arbusto. Não era algo generalizado, era apenas um arbusto pegando fogo. E Moisés, queridos, claro que ele conhecia o fogo, claro que ele sabia como que se dava, claro que ele sabia que se estava pegando fogo em um lugar, o normal seria incendiar todos os arbustos que estavam por ali, né? Mas isso, queridos, era algo muito, muito maior, porque Moisés olhava para o arbusto pegando fogo, mas ele não via o arbusto se consumindo. O fogo, ele envolvia todo o arbusto, ele não se espalhava, não consumia, ele apenas envolvia o arbusto.
né? No entanto que no verso 3, ele simplesmente, Moisés, ele pensa, né? Eu devo ir e olhar para esta visão notável, porque a sarça não está queimando, ou seja, ela não está se consumindo. O fogo inicialmente descrito como sendo iniciado por um anjo do Senhor, queridos, uma vez que Moisés percebe a sarça, no entanto, é quando Deus começa a falar com ele. Quando Deus começa a falar com Moisés, ele chama Moisés pelo nome. Ele conhece Moisés, ele chama Moisés pelo nome. E não chama uma vez, ele chama duas vezes, Moisés, Moisés. Né? Ou seja, Deus ele traz ali, queridos, um conhecimento, um reconhecimento pessoal, né? E Moisés ele responde da mesma maneira, ele prontamente se apresenta a Deus. E aí Deus começa a trazer instruções para Moisés. E a primeira instrução era para que ele pudesse tirar as sandálias do pé, porque o solo onde ele estava pisando era sagrado. Né? E possivelmente pelo o acontecimento, né, que tinha acabado de acontecer ali, tinha acontecido daquela sarça se queimar, né, e não se consumir, transformar todo aquele território num lugar sagrado. E como um lugar sagrado, ele teria que obedecer algumas regras de tirar a sandália dos pés. É interessante também como Deus chama Moisés, né? A forma que ele chama Moisés, ele dá um indício de quanto ele conhecia Moisés, porque ele também fala dos pais, né? Ele fala dos pais genealógicos, ou seja, da parte geracional, Abraão, Isaac, Jacó. E Deus ele começa, queridos, ali dizer para Moisés que ele ouviu as orações dos hebreus que estavam aprisionados no Egito, que o povo dele estava passando por muito sofrimento e que Moisés deveria ir. Ou seja, Deus dá uma ordem para Moisés, ó, eu quero que você vá e vá até a presença do faraó e liberte os judeus lá das mãos do faraó, né? E claro que Moisés sabia que essa não seria uma tarefa fácil, né? Que o faraó iria resistir a Moisés. Mesmo sem, mesmo Moisés não confiando tanto naquele momento, Moisés ele continua conversando com Deus, né? Ele continua ali diante de Deus expressando talvez algumas dúvidas, e é a hora que ele pergunta para Deus, olha, vou chegar lá no faraó, e eu vou falar para o faraó, olha, o Deus dos meus antepassados, de Abraão, Isaac e Jacó, me mandou para poder vir e libertar o povo. E o faraó vai me perguntar, quem é o seu Deus? Como que é o nome dele? E ali é onde Deus ele fala para Moisés, quando te perguntar isso, fala que o grande eu sou te mandou. O grande eu sou te envia, né? Então, queridos, através desse pequeno resumo, nós começamos a ver um diálogo, um reconhecimento, Deus se fazendo ser conhecido através desse diálogo, através dessa sarça em chamas. Moisés tem a sua fé incendiada, ele tem ali a sua confiança agora, né? Ele é fortalecido. E Moisés, através dessa sarça, né? Através dessa sarça, Deus escolhe falar com Moisés, Deus se revela a Moisés, porque, e aqui é interessante você perceber, em nenhum momento na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, né, você vai ver, por exemplo, Deus se apresentando de uma maneira com um rosto, né? Mas Deus sempre escolhe maneiras de poder se apresentar e através da sua fala, do seu diálogo, ele vai se apresentando e ele vai ganhando a confiança dos seus servos, né? E claro que nós podemos ter certeza de que existe um simbolismo e lições importantes diante de toda essa história, dessa representatividade da sarça queimando, da sarça em chamas, né?
Existe toda uma representatividade, um simbolismo e lições importantes a serem tiradas. E a primeira que eu quero aqui trazer, que eu falei para vocês que seriam 3 lições, é que a proximidade de Deus é evidente na sarça em chamas. Então vamos lá. Deus ele se aproxima de Moisés nessa história, queridos, e ele faz sua presença conhecida. Moisés ele aceita a proximidade quando ele, Deus, né, por sua vez, se apresenta como Deus. Tá? E nessa história, como na Bíblia, né, na Bíblia ela relata, ela fala da onipresença de Deus. O que seria a onipresença de Deus? A onipresença de Deus nada mais é do que a capacidade de Deus poder estar em todos os lugares, em todas as formas, do jeito que Ele quiser. Tá? Ou seja, Deus ele nos encontra onde estamos, mesmo quando não sabemos onde encontrá-lo. Ou se nem pensarmos em procurar. Além disso, queridos, Deus ele se manifesta através de uma sarça em chamas. Deus ele escolhe, por causa da sua onipresença, como ele iria se apresentar a Moisés e como ele iria fazer a sua presença ser conhecida. E para algo tão monumental, queridos, a missão de Moisés, né? Deus aparece como algo extraordinário. E sabemos que a presença de Deus com Moisés não se limita à sarça, quando ele diz a Moisés que estará com ele durante a jornada. Né? Ali só foi um dos meios de Deus se fazer conhecido por Moisés. Mas Deus deixa claro para ele, ó, eu estarei com você. Moisés ele não está sozinho e de fato nunca esteve sozinho. E desde o momento em que concordou, né? E concordou em viajar para poder libertar o povo de Deus, Deus esteve com ele. E nos nossos dias hoje, nós podemos aplicar este conhecimento em nossas próprias vidas, reconhecendo que Deus ele está presente diariamente e durante todo o dia conosco. Afinal de contas, querido, Deus ele é onipresente. Ele vê você acordar, ele vê você dormir. Deus também tem o poder de tornar sua presença conhecida de uma maneira não tão sutil. Moisés encontrou uma sarça em chamas, mas nós podemos encontrar diante de algumas circunstâncias incomuns, ou talvez avistar um cartaz, uma nuvem ou um outdoor que nos informe que Deus está presente e Ele está sempre falando conosco. Deus, pela sua onipresença, Ele pode falar conosco, queridos, através de uma situação, através de animais, através de passarinhos, né? E eu falo de passarinhos por causa das experiências que eu já tive. Deus já falou muito comigo através, queridos, de animais, de passarinhos, inclusive de um pássaro que eu gosto muito, que é o tucano. Deus sempre já falou muito comigo através de tucanos, de pássaros que eu admiro. Isso, além de demonstrar a onipresença de Deus, ele mostra o quanto que ele se importa de querer chamar a nossa atenção para ele, para que nós possamos reconhecer o poder dele na sua natureza, naquilo que ele mesmo criou. Né? A segunda lição que nós podemos tirar, queridos, aqui, é o chamado e mandamento de Deus a Moisés. Deus ele dá uma ordem a Moisés, ele faz ali um chamado, ou até mesmo como as pessoas podem chamar de vocação divina. E apesar de Moisés duvidar no começo, né, a ordem de Deus, ele fica ali meio duvidoso, mas depois ele cria confiança diante de Deus, diante da palavra, diante do conhecimento, da sabedoria de Deus, ele ganha essa confiança. E como o próprio restante do livro de Êxodo nos revela, em tudo que Deus falou para Moisés, Deus manteve a sua palavra. Deus cumpriu fielmente exatamente tudo que Deus prometeu a Moisés. E o que a história de Moisés nos informa, queridos, é que Deus dá propósito a seus filhos. Tá? Ou seja, esse propósito ele pode ser algo que nos sentimos desqualificados para fazer,
mas Deus tem um plano. O plano de Deus para Moisés não foi pensado na hora. Deus lhe deu uma tarefa que já estava calculada. E claro que muitas vezes nós não vamos sentir qualificados para fazer o que Deus quer. Mas Deus ele vai nos capacitando. Ele capacita os escolhidos, né? O que quer que Moisés não tivesse, queridos, Deus supriria na vida dele. E é exatamente assim que acontece conosco também. E o mesmo vale para nós cristãos hoje. Às vezes seremos chamados a fazer coisas que não nos entusiasmam, ou até mesmo que não nos sentimos preparados. Mas Deus vai nos preparar e nos capacitar. Ok? Então, a implicação é que Deus não sabe tanto quanto nós se duvidamos de seu chamado em nossas vidas. Ou seja, queridos, a verdade é que Deus confia mais em nós do que nós mesmos. Vamos traduzir? Essa é a verdade. E o que devemos fazer, queridos, basicamente é nos humilhar diante de Deus e perguntar a Ele, perguntar a Deus, qual é a melhor forma de nós podermos cumprir a nossa vocação. E a terceira e última lição é Moisés aprendeu a confiar sobre a dúvida. Queridos, todos nós temos dúvidas. Todos nós iremos ter dúvidas dentro de nós. Moisés não era perfeito em seu relacionamento com Deus. Nesse capítulo ele duvidou. Nesse capítulo 3 que nós lemos, a gente vê uma certa dúvida no coração dele. Só que quando nós vamos ler em Êxodo, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver ele também duvidando. E essa dúvida posterior leva ao seu irmão Arão a se tornar o seu porta-voz. Ou seja, Moisés ali ele é como se fosse um intérprete, né? Moisés fala e simplesmente Arão diz ali, fala exatamente aquilo que Moisés expressou para ele, né? Ou seja, o Arão acabou servindo como sendo um porta-voz de Moisés. Amém? Então, ele recebe uma tarefa importante que provavelmente parecia impossível pelos padrões humanos. Ele deveria libertar uma nação inteira de uma escravidão. Era uma missão fácil? Não, era uma missão difícil. Moisés mesmo fala para Deus, eu tenho problema para falar. Eu tenho dificuldade de me expressar. Então Deus fala para ele, então leva Arão com você. Arão será o seu porta-voz e falará por você. Mas você vai lá e você vai tirar o povo de lá, dessa escravidão. Amém? Então, qualquer que seja as nossas dúvidas, queridos, ou toda e qualquer dúvida que cruze a nossa mente durante a nossa jornada terrena, nós devemos sempre nos colocar diante de Deus com humildade. Moisés, ele manteve o seu relacionamento com Deus. Com certeza, pela humanidade de Moisés, ele devia ter algumas dúvidas, mas ele sempre estava ali conversando com Deus. Ele conversava com Deus ali face a face. E assim devemos ser nós. Devemos ser todos nós, né? Todos nós cristãos. Devemos trabalhar, queridos, para mostrar esse mesmo nível de confiança, mesmo sendo humanos, mesmo tendo as nossas falhas, mas manter esse relacionamento com Deus vai alimentar e vai extinguir toda e qualquer dúvida que nós tenhamos. Eu lembro que no começo da jornada da minha vida cristã, eu tinha muitas dúvidas na minha cabeça. Ou seja, o começo de uma caminhada, queridos, ela muitas vezes se enche de dúvidas na nossa cabeça. E desde o começo da caminhada, eu prezei por conversar com Deus, por poder orar a Deus, chamar a Deus e perguntar para Deus, me tira essa dúvida, me esclarece isso. E eu vou ser sincero para vocês, nem todo momento que eu perguntava, na mesma hora Deus respondia. Mas muitas vezes demorava um certo período, e eu entendo que hoje esse período que Deus demorava para responder, era o período que Deus me amadurecia para que Ele pudesse dar resposta e para que eu pudesse compreender. E ali sanava a minha dúvida. Sanava toda e qualquer dúvida que eu pudesse ter. Ou seja, o relacionamento com Deus, queridos, ele não deixa você na mão, mas sempre está suprindo as necessidades
de capacitação, de conhecimento ou de qualquer dúvida que você possa ter. Amém? Agora, nós devemos trabalhar fielmente e fortemente nisso para que nós possamos ter esse mesmo nível de intimidade, de relacionamento com o nosso Deus. E sempre lembrar, queridos, a forma que Deus ele vem falar conosco vai ser de maneiras muito diferentes. Muito diferentes. Comigo acontece de uma maneira, com outros vai acontecer de outras maneiras. Ou seja, você tem que estar disponível nesse relacionamento a poder encontrar Deus, a se encontrar com Deus. E a verdade é que quando você se encontrar com Deus, será uma experiência única. Para você será grandioso e maravilhoso. Mas quando você contar para alguém, talvez não seja tão grande e maravilhoso. Mas você que viveu, vai ser uma experiência única. Quando eu digo que eu tive experiências, por exemplo, com pássaros, com tucanos, talvez para quem esteja ouvindo, fala assim, o pastor está ficando louco. Mas foi uma experiência única para mim. Foi uma experiência única. Para você, talvez Deus se apresente ou fale com você, ou já tenha falado com você de maneiras diferentes. Onde você leu um outdoor e você sentiu que era Deus chamando a sua atenção, como se fosse um pisca-pisca, como se algo estivesse chamando a sua atenção para aquilo. Ou muitas vezes através da vida de um animal, ou muitas vezes por uma situação que você viu na rua. Deus, ele age na sua multiforma e na sua onipresença. Entenda sempre isso. Assim como foi com Moisés, pode ser comigo e pode ser com você também. Amém? Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Que Deus abençoe, que Deus te guarde poderosamente. Eu quero poder consagrar esse dia ao Senhor. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero diante do Senhor, Pai, apresentar a vida desse meu irmão e dessa minha irmã, consagrando esse dia 8 de dezembro diante do Senhor, consagrando a vida, a casa, a família, os afazeres, todos os trajetos, projetos que esses teus filhos vão estar tendo no dia de hoje. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja e que o Senhor, Pai, assim como Moisés, numa sarça em chamas, onde o Senhor se apresentou a eles, que o Senhor se apresente aos teus filhos, da maneira que o Senhor achar melhor, da maneira que o Senhor sabe que os seus filhos terão uma experiência maravilhosa diante do Senhor. E que assim como Moisés confiou no Senhor, ouviu e obedeceu, que cada um dos teus filhos, ao te ver, ao te ouvir, possam obedecer, crer e confiar em ti. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.